Olá pessoal, bem-vindo ao canal Seu Aquário e no vídeo de hoje, conforme vocês pediram, vamos falar sobre alguns tipos de substrato, suas vantagens e desvantagens para o seu aquário. Primeiro vamos falar sobre um substrato que vem se popularizando muito e tomando bastante espaço no aquarismo, que é o basalto. O basalto, para quem não sabe, nada mais é do que o resultado da solidificação do magma, que é extraída e moída em várias granulometrias, ou seja, em vários tamanhos, de acordo com a sua vontade. Como ele é extraído e moído de forma artificial, ele nunca vai ser puro, por isso podem ter traços de rochas calcárias que vão alcalinizar ligeiramente o pH do seu aquário. Ele também não é indicado para quem tem peixes escavadores, ou seja, dojo e arraia, porque como ele é moído de forma artificial, formam-se como se fossem micropontas que podem fazer microlesões nos seus peixes, infeccionar e também fazer com que eles fiquem doentes. Por isso, se você tem arraia ou peixes escavadores, não escolha esse tipo de substrato. Outra vantagem dele é que ele tem uma grande capacidade de formar e reter bactérias nitrogenadas, que vão ajudar na biologia do seu aquário. Ok? Agora vamos falar sobre a areia de piscina, ou areia de filtro, e a areia para aquário. Bom, existem vários tipos de areia para aquário e algumas delas não influenciam o seu pH. Já outras que têm calcário na sua composição pode alcalinizar ligeiramente o seu aquário. Por isso vale muito a pena ficar atento ao tipo de areia que você está adquirindo. A areia também é um substrato bem indicado para quem tem arraia ou peixes escavadores, porque como ela é formada de uma forma natural, não artificial sendo moída, os seus grãos são naturalmente arredondados e não vão fazer lesões no seu peixe ao se enterrar. Por ser pequeno e grãos pequenos com poucos poros, ela não influencia muito na biologia do seu aquário e não ajuda muito na filtragem biológica. Agora vamos falar sobre o cascalho de rio. O cascalho de rio é uma mistura de um pouco de areia e rochas que não influenciam no seu pH e são próprias para o aquarismo. Também elas têm uma principal vantagem, que é ajudar muito na sua biologia, por reter muitas bactérias e ajudar na filtragem biológica. Também contém alguns compostos que vão ajudar no desenvolvimento de plantas de fácil manutenção, que são aquelas plantas que não requerem muito. Assim vai ajudar elas a criarem raiz e se fixarem. Mas vale ressaltar que cascalho de rio não é próprio para aquários plantados. Beleza até aí, pessoal? Agora, dolomita. Dolomita é um mineral rico em cálcio que, além de enfeitar o seu aquário e deixar ele bem bonito, ela vai ajudar a aumentar o pH do seu aquário. Ela age ativamente na liberação de cálcio, fazendo com que o seu pH, além de se manter alcalino, ele aumente de valor, ok? A dolomita também precisa de uma certa manutenção, porque conforme ela libera cálcio na água, se forma uma espécie de musgo ou limo em volta dela, que impede a liberação do cálcio. Por isso ela precisa ser retirada e lavada para não perder o seu efeito. A aragonita nada mais é do que concha moída, que tem a mesma função do que a dolomita, que vai também liberar cálcio e vai agir diretamente no pH do seu aquário. Agora vamos falar sobre os substratos férteis, para aqueles que querem ter aquário plantado. Primeiro vamos falar sobre o substrato fértil inerte. O substrato fértil inerte é um substrato preparado para fornecer às plantas os nutrientes que ela precisa para se desenvolver e também ajudam na fixação dela para ela crescer e ficar firme com as suas raízes presas nele. Também é um substrato que ele não altera o seu pH, não alcaliniza ele ou acidifica, e ele pode ficar diretamente em contato com a água. Existem alguns tipos de substrato inerte que prometem, além de ajudar as suas plantas, inibir a proliferação de algas e manter assim a sua água cristalina. A sua desvantagem é o seu custo, que não é muito acessível. Eles têm um valor até considerado por mim, pelo menos, bem alto, Agora vamos falar sobre o substrato fértil não inerte. É um tipo de substrato rico em ferro, também indicado para aquários com plantas, que tem muitos nutrientes e que ajudam no desenvolvimento das plantas. Porém, ele não pode ficar em contato direto com a água. Então ele precisa de uma camada inerte, ou seja, algo que vá por cima dele, protegendo ele para ele não entrar em contato com a água. Então você pode usar basalto, também pode usar um pouco de aragonita, pode usar cascalho de rio,
para evitar que esse substrato entre em contato com a água. Assim, as plantas vão entrar em contato com ele, vão se desenvolver, mas essa camada inerte vai evitar que ele libere grandes quantidades de ferro na água que podem prejudicar o seu peixe. Então, vale a pena ter atenção. Se você tem peixes escavadores ou que gostam de revirar o substrato, não escolha esse tipo de substrato porque eles vão tirar a camada inerte e fazer com que ele entre em contato com a água, liberando muito ferro e prejudicando assim os seus peixes. A sua vantagem é o seu baixo custo, ele é bem mais barato que o substrato inerte. Beleza, pessoal? Bom, existem vários outros tipos de substrato, né? Várias formas de montagem, vai da sua criatividade. Você pode misturar um tipo de substrato com outro, por exemplo, a dolomita e a aragonita, não tem como a gente usar só ela, né? Visto que ela influencia muito o pH, então a gente pode misturar com outros substratos. E também, se você tem algum substrato que você tem dúvida, que você quer que eu fale, comente aqui embaixo. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Falou!